Paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre convosco e com os que vão nos acompanhar também pela internet. Nós vamos dar início à aula da paracletologia ou pneumatologia. Que nomes mais estranhos, né? Pneuma vem do grego, que é sopro, que é espírito também, e paracletos também do grego, que significa consolador. Quando Jesus fala assim, eu vos enviarei um consolador, a palavra ali é paracletos. E José de Arimateia recebeu esse mesmo nome, filho da consolação, da raiz paracletos, né? Que significa aquele que é o nosso advogado. Louvado seja Deus. Bem, o Espírito Santo, como a gente conversou na última aula, ele faz parte da Trindade. A Trindade são três: Pai, Filho e Espírito Santo. Não significa que são três deuses, mas que há uma unidade nesses três. Embora cada um tenha a responsabilidade para algo, um determinado papel para todas as coisas, como o Pai, que é o Criador, que é o Perdoador, que é o Salvador, que mandou Jesus Cristo. E Jesus foi o Cordeiro de Deus, que se entregou por nós na cruz, e falou que viria um outro Consolador, que era o Espírito Santo, que nos guiaria em toda a verdade. Isso é muito importante. Quando algumas religiões, como os Russelitas, porque o seu líder e fundador foi Charles T. Russell, então aí vem Russelitas, eles dizem que o Espírito Santo é uma força ativa, a força ativa de Deus. Não é bem assim. Nós temos uma força ativa nas nossas casas, a energia elétrica. O Espírito Santo não é uma energia elétrica, tampouco não é uma energia de uma hidroelétrica ou de algo que produza força, mas ele é uma pessoa. Nós vamos ver na Bíblia que o Espírito Santo sente, ele se entristece. Paulo fala, não entristeçais o Espírito Santo. A força que você tem, que nós temos na nossa casa, ela não se entristece. Se faltar luz, a gente xingar ela não vai ficar triste. Mas o Espírito Santo se entristece toda vez que pecamos, e esse entristecimento nos afeta também, porque é para nossa salvação. O Espírito Santo, ele tem ciúmes, ele é zeloso, ele não quer nos dividir com outros deuses. E o Espírito Santo, ele tem uma plenitude, ele é tão grande, tão poderoso, que João, ele fala que o Espírito Santo os 7 Espíritos de Deus. Daí quando as pessoas leem isso, elas não entendem o porquê dos 7 Espíritos de Deus, mas Isaías vai dizer, é o Espírito do Senhor, é o Espírito Santo, é o Espírito de sabedoria, é o Espírito de fortaleza, é o Espírito de inteligência, e assim vai a plenitude do Espírito Santo, que é muito grande. Então nós precisamos também ter essa plenitude em nós. Por isso que a Bíblia fala, enchei-vos do Espírito, que significa a plenitude dele. E nós precisamos estar cheios do Espírito, para que o Espírito de Deus ocupe todos os lugares da nossa vida. E nós sabemos que estamos num grande conflito cósmico, um grande conflito com as forças do mal, porque Satanás combate contra a nossa vida, e é por isso que precisamos estar cheios desse poder do Espírito Santo. E quando isso acontece, nós não estaremos mais caminhando na carne, mas caminhando no Espírito. Então nós vamos falar entre nós com salmos, hinos de louvor. Quando a igreja está cheia do Espírito Santo, ela se ocupa das coisas de Deus. Me faz lembrar dos retiros que tínhamos, né? Lá no sítio da Lia. Era tão grande a presença do Espírito Santo entre nós, que nós não falávamos de outras coisas, nós falávamos daquilo que Jesus estava fazendo na nossa vida. Nós queríamos Deus, queríamos as coisas de Deus, e isso é andar em Espírito, porque do contrário nós vamos ficar assustados com as coisas que estão ao nosso derredor. Nós vamos ficar assustados
com o que está acontecendo no mundo. E Deus não nos deu um espírito de medo, um espírito de fraqueza, um espírito para que andemos preocupados com o que haveremos de comer, com o que haveremos de beber. Deus nos deu o seu espírito, que é de paz e moderação com todos os homens. Eu já vi assim algumas manifestações do Espírito Santo que eu vejo como legítima. Eu já vi algumas manifestações do homem que queria sugerir que aquilo era do Espírito Santo. Sejam bem-vindos, para o Senhor. Por exemplo, tem uma irmã no nosso meio que ela tem quando ela começa, e até na beira eu tive que segurar ela lá um pouco, senão ela quando começa a sentir a presença de Deus, ela começa a tremer. Nem todos que tremem estão cheios do Espírito Santo, estão sentindo a presença de Deus, mas tem pessoas que sim. Houve na história um povo lá na Inglaterra que migrou para os Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos eles usavam uma roupa com aquela veia, que tem um homem vestido de preto com um chapéu. Eles eram chamados Quakers, porque eles sentiam a presença do Espírito Santo, eles oravam bastante, e eles começavam a aprender. Daí os vizinhos colocaram um apelido neles, né? Falaram assim, são os tremedores. E tanto é que em inglês, as irmãs aqui sabem, Quaker significa o que treme, o tremedor, né? E esses homens, eles tinham esse objetivo de viver uma vida mais profunda. E o Espírito Santo, nesse quesito, ele é mestre, ele nos aprofunda nas coisas de Deus. Ele é tremendo porque ele ora conosco. Diz Paulo em Romanos 8 que nós não sabemos orar como convém. Veja a palavra, nós sabemos orar. Nós começamos a oração glorificando a Deus, nós fazemos a petição, o pedido, nós oramos em nome de Jesus, até aí tudo bem, mas não como convém. Então, há pessoas que, por não saber orar como convém, se contentam com isso e repetem aquelas orações de Marcos Feliciano, né? Eu já vi pregador orando assim, por exemplo, Senhor, que tu esteja conosco, que no raio de 3 quilômetros, onde tiver um demônio alojado que cai. É como o Marcos Feliciano ora, mas Deus não fez Marcos Felicianos. Ele fez João, ele fez Vânia, ele fez a Maria Aparecida Tânia, fez a Crislene, fez a Júlia. Pessoas diferentes, irmã Olga, nós somos diferentes, as nossas digitais são diferentes, e Deus age de uma maneira diferente. Eu, por exemplo, eu me converti, e quando eu senti a presença de Deus, e eu estava longe de Deus, eu me lembro que eu chorava muito. Então a maneira em que eu sinto o mover do Espírito é que eu começo a chorar. Quando Deus fala comigo, eu começo a chorar. Tem pessoas que muitas vezes julgam a gente, falam assim, ele pode estar chorando porque está em pecado, ele pode estar chorando porque está acontecendo alguma coisa ruim. Não, nem sempre é isso. Muitas vezes a gente está em pecado, muitas vezes está acontecendo coisas assim que nos debilitam emocionalmente, mas muitas vezes também a presença do Espírito Santo. Tem uns irmãos que eu já vi assim, quando eles começam a sentir a presença do Espírito Santo, eles batem palma, né? Batem nas palmas das mãos, e isso também está em Salmo, fala para bater palma e bater na palma da mão, enfim. O Espírito de Deus é soberano. Agora, todos esses sentimentos não podem ser o nosso carro-guia, porque nós não vivemos por sentimentos, por emoções, nós vivemos pela fé. E muitas vezes eu estava numa igreja em que tinha um culto de segunda-feira, e aquela igreja, ela era pequena, mas vinha muita gente de muitos lugares. Por quê? Porque naquela igreja tinha um pessoal lá que era cheio desses trejeitos. Tinha uma irmã que ela marchava, tinha um outro lá que dava uma de anjo, ficava sacudindo as mãos assim, né? E assim ia. Tinha uns lá que gritavam em línguas. Mas, meus irmãos, pelos frutos os conhecereis, é o que diz a palavra. Se eu, por exemplo, tenho esse negócio de tremer como os Quakers, ou de chorar muito, como o meu bebê chorando muitas vezes, ou pegar e bater palma, ou dar cambalhota, ou
dar rabo de arraia, e não tiver uma vida com Deus, isso tudo é teatro. A paz do Senhor, seja bem-vindo. Tudo bom. Tudo isso é teatro, tudo isso não agrada a Deus. E nós então vamos estudar essa doutrina, a doutrina da paractologia ou pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, para conhecer esse tema. Gostaria também que tantos que vão me ouvir pela internet, estão ouvindo pela internet, ou os irmãos e as irmãs que estão aqui, pudessem fazer perguntas, porque é muito importante esse tema, essa matéria, o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem nos ajuda nas nossas fraquezas. E Paulo esteve fraco, e ele orou por 3 vezes. Tinha um espinho na carne, tinha alguma coisa que não fala, mas ele fala que ele, um homem que tinha ido ao terceiro céus, ouvido coisas que não é lícito revelar para as pessoas, ele tinha um espinho na carne, ele tinha algo que o perturbava. Vaninha, ele tinha algo que estava tirando a paz dele. E todos nós, de um certo modo, temos um espinho na carne, temos uma fraqueza, tem algo que nos perturba. Entretanto, quando ele orou, e o judeu só ora uma vez, ele então, por 3 vezes orou, e o Senhor falou com ele: basta a minha graça. Você já imaginou? Você já imaginou a luta que você tem, talvez há anos, e aquela coisa não se resolve, e aquilo não te traz, louvado seja Deus, não te traz alívio, você continua talvez incorrendo num erro, numa situação que te machuca, de repente na sua família, com os seus queridos, e aquilo é um espinho na carne seu, e o Senhor fala assim para nós nessa noite, como falou para Paulo: basta a minha graça, aguenta, fica firme, que é na fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. Que coisa, hein? Mas o Espírito Santo, a presença dele em nós, porque nós somos, segundo a palavra, o templo do Espírito Santo, onde o Espírito Santo vai habitar. Isso significa que não erraremos, que não pecaremos? Não, nós vamos errar, nós vamos pecar, mas o Espírito Santo em nós, ele vai acender a luz da necessidade de confessar e deixar. O Espírito Santo não nos deixa nas trevas, a luz dele nos mostra o caminho que devemos andar, ele nos guia, ele nos dirige, e nós precisamos, de fato, no decorrer dessas aulas, aprender o mais importante: ouvir a voz e atender a direção do Espírito Santo, porque ele é uma pessoa e ele vive. Gênesis capítulo 1, versículo 1, o que diz? princípio criou Deus os céus e a terra. No versículo 2, o que diz? A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Coisa tremenda, muito grande as revelações que há nesses 2 versículos. No primeiro, fala pela primeira vez na Bíblia sobre Deus. O que é Deus? É um ser infinitamente perfeito. E diz que ele é o quê? Qual o verbo que está no passado ali? Depois de princípio? Ele é criador. Se ele criou, ele é criador. Ele é criador do quê? Muito bem, nota que céus está no plural. Existem 3 céus: o atmosférico, o que vemos, né? O atmosférico, e o céu aonde Deus habita.
na verdade é o atmosférico, as regiões celestiais e onde Deus habita. Os 3 céus, plural, e a terra. E é interessante que dessa terra, desse local, ele vai formar o homem. Dessa matéria-prima, ele vai formar o homem. E aqui está a onisciência de Deus. Porque és pó, e ao pó tornarás. És terra. Ele já sabia que o homem ia pecar. Ele já sabia que o homem ia transgredir. É por isso que quando lemos ao Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, é que não pegou Deus de calça curta o erro de Adão com Eva. No versículo número 2, e a terra era sem forma e vazia. A terra simbolizando o homem, que é pó, é terra. Ela era sem forma. A terra sozinha, sem Deus, ela é sem forma. E ela é vazia. E aqui nós vemos o vazio existencial de muitas pessoas e de muitos que estão na igreja, que embora estejam na igreja, não estão no corpo de Cristo, não nasceram de novo, ainda estão sem forma e vazios. Mas diz assim: e havia trevas sobre a face do abismo. E esse abismo, eu creio que é o lugar que irão aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. E olha que coisa interessante, aquele lugar lá, coberto pela escuridão. Eu conheci hoje cristão perseguido, mas foi um perseguidor da igreja. O nome dele é Hassad. Não é o nome, eu não posso falar o nome,